Estamos sabendo como foi esse roubo, mas foi exatamente isso que o presidente americano disse em mais uma publicação em rede social. Entre as coisas que o Trump escreveu, ele disse: a Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Ela só vai crescer, e o choque para ele será como algo nunca visto antes, até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram. O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Pelo roubo de nossos bens e por muitos outros motivos, incluindo o terrorismo, o tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado como organização terrorista estrangeira. Então, agora todo o governo da Venezuela é uma organização terrorista estrangeira. E o Trump continuou. Portanto, hoje estou ordenando um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. O presidente escreveu ontem em rede social. Segundo o site americano Axios, há, no momento, 18 petroleiros sancionados, totalmente carregados de petróleo em águas venezuelanas. E os Estados Unidos os americanos estão monitorando essas embarcações. Se elas saírem da Venezuela, se elas entrarem em águas internacionais, serão apreendidas. Os Estados Unidos que já apreenderam um navio petroleiro na semana passada e a embarcação está sendo levada para um porto americano. Depois do anúncio do presidente, as Forças Armadas da Venezuela divulgaram uma nota dizendo que não se deixam intimidar por ameaças grosseiras e arrogantes, a dignidade da nação não é negociável, nem será intimidada por absolutamente nada. Ainda ontem, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse: se os americanos querem o nosso petróleo, eles vão ter que pagar por ele, e não roubá-lo. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, diz que a Venezuela enfrenta uma agressão multidimensional, quer dizer, de todos os lados. Ele diz que vai de terrorismo psicológico à pirataria. Hoje, o México está tentando ser um mediador nesse conflito. O México está pedindo uma ação da ONU. O México pede uma ação da ONU no conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela para evitar derramamento de sangue. Foram palavras da presidente do México, Cláudia Sheinbaum. Ela questionou o papel da ONU, questionou o papel da organização, disse: cadê a ONU, que até agora não fez nada, não agiu nesse conflito. A presidente também ofereceu o México como para ser sede de um encontro diplomático para que os dois países possam resolver esse conflito. Hoje, o presidente Trump já anunciou que vai fazer um pronunciamento à nação. Ele anuncia isso desde ontem, um pronunciamento à nação às 9 horas da noite, horário de Washington, 11 horas da noite, horário de Brasília. Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, ele deve anunciar as realizações do governo Trump no ano de 2025 e os planos para os próximos 3 anos. Ainda 3 anos, Ari. Plano para os próximos 3 anos. Tumultuar o cenário mundial, né? Que ele está se especializando nisso. Agora, Franci, o que parece, tudo bem. O pano de fundo é retirar um ditador do poder. Retirar a maior democracia do mundo, ainda é a americana, apesar do Trump, apesar dele estar testando os freios e contrapesos o tempo todo, esses mecanismos de autocorreção sempre funcionaram bem na democracia americana, ele está testando o tempo todo. Mas ainda é, ok. Enquanto ele não tentar, enfim, é a maior democracia. E aí, ele está fazendo o que os Estados Unidos sempre fizeram, né? Não, nós vamos colocar as coisas no lugar. Embora os americanos tenham apoiado muitas ditaduras ao redor do mundo. Mas vamos tirar um ditador. Mas o que me parece, o que a Socorro trouxe aqui, foi um presidente que quer roubar mesmo os bens, quer expropriar. Só que a expropriação é com decisão judicial, expropriar de maneira ilegal os bens de um outro país. No caso, valioso petróleo, que é considerado o melhor do mundo, da Venezuela.
Olha, a Venezuela, independente de Nicolás Maduro, é um país soberano. E me impressiona quando Trump utiliza a expressão os nossos ativos. Então, obviamente, o presidente dos Estados Unidos considera toda a América Latina como um quintal dos Estados Unidos e que tudo que se tem na América Latina também pertence ou pertence unicamente aos estadunidenses. Então, é uma guerra insana. Obviamente, Maduro tem que deixar o poder, a Venezuela não vive uma democracia, mas o Trump não está preocupado com o regime que está instalado na Venezuela. Porque se fosse assim, ele não apertaria a mão do ditador da Arábia Saudita, do príncipe que inclusive foi acusado de mandar executar um jornalista que atuava em um veículo dos Estados Unidos, o Washington Post. Se fosse assim, ele também não dialogava com ditadores pelo mundo. O interesse realmente é um interesse econômico, causa muitas preocupações ao nosso país, que já recebeu um número muito grande de imigrantes venezuelanos pela crise econômica enfrentada nas últimas décadas, mas caso essa guerra venha a acontecer, o que a gente não espera, a situação será ainda mais dramática para essa população e já dá para prever que estados como Roraima, Acre e o Brasil como um todo vai receber mais uma vez um número muito grande de imigrantes da Venezuela. Olha, seja em home care ou atendimento pré-hospitalar, onde há bem cuidado